Então, pessoal, boa tarde. Vídeo aula 4, Introdução à Administração. Nós vamos falar sobre fatores e setores da produção. O que são fatores de produção? Vamos entender primeiro o conceito de empresa. Empresa é uma unidade de produção resultante da combinação de três fatores: recursos naturais, trabalho e capital, com o objetivo de lucro. Dentro da estrutura da empresa, para que ela possa produzir bens e serviços, ela precisa dos fatores de produção. São os três mecanismos que auxiliam no processo produtivo: recursos naturais, que são os insumos, a matéria-prima; trabalho, são os profissionais, a mão de obra; e capital, dinheiro, máquinas e equipamentos. Esse é o conceito universal. Para quê? Para os setores de produção, que antigamente eram três: setor primário, setor secundário, setor terciário. Hoje nós temos o quaternário e outros segmentos importantes. Então, vamos dar continuidade. Fatores de produção. Em economia, fatores de produção ou recursos são os elementos indispensáveis ao processo produtivo de bens materiais, ou seja, a transformação da matéria-prima em produtos acabados. Tradicionalmente, considera-se como fatores de produção terra, trabalho e capital. Então, nós temos recursos naturais, trabalho e capital. Ok. Continuando os fatores de produção, nós tínhamos conceitos mais antigos como fatores naturais, trabalho e capital ou terra. Tradicionalmente, os economistas, e particularmente o economista francês Jean-Baptiste Say, que criou para a área de marketing, para a área comercial, a lei de Say, que é muito utilizado na área econômica. Os fatores de produção, ou seja, a lei de Say diz: a oferta gera a procura. Então, Jean-Baptiste Say falava que os fatores de produção têm sido apontados em todo o processo produtivo como sendo a terra, terras cultiváveis, florestas, minas, recursos naturais; trabalho, o homem, o colaborador, o profissional, a mão de obra; e o capital, máquinas, equipamentos, instalações, dinheiro e etc. Mas aqueles economistas já incluíam no conceito econômico de terra não apenas o solo, o que era arável, mas todos os fatores naturais de produção. Assim, para além do solo incluírem o subsolo, a capacidade energética do mar, os cursos de água, o vento, a luz solar, os diversos processos de energia. Continuando, o homem tem de empregar trabalho com maior ou menor esforço para o aproveitamento dos fatores naturais, ou seja, é necessário revolver a terra, semeando, plantando, fertilizando, colhendo e também caçando, pescando, domesticando animais, etc. Acabei de falar um conceito muito utilizado no setor primário, que é o setor da agricultura, é o setor do extrativismo, ou seja, extrativismo animal, vegetal e mineral. Agricultura, cultivo de plantas, e pecuária, criação de animais. Então nós temos o agro, extrativismo, cultivo de plantas, criação de animais e etc. Para melhor aproveitar a natureza, o homem tem de construir instrumentos que, embora não lhe ofereçam satisfações diretas, irão, a breve trecho, facilitar o aproveitamento. Os instrumentos usados para um melhor aproveitamento da natureza constituem o capital. São as máquinas, são os equipamentos, é a modernização. O número e definição dos fatores variam dependendo do propósito teórico, ênfase empírica ou escola econômica. Lembram de Taylor, método empírico? Ficar testando. Isso não funciona mais. Tudo que se faz precisa de fórmula.
Fatores da organização das instituições sociais e dos riscos. Nós falamos de fatores esses que estão dentro do conceito empresarial. Os 3 fatores apontados, terra, capital e trabalho, o economista inglês Alfred Marshall acrescentou um fator que designou por organização. A organização é uma realização social, através da qual se agrupam meios variados para atingir os objetivos, podendo ser imaginados como insumos necessários para produzir o serviço ou o produto final. Voltando à questão da transformação da matéria-prima em produtos acabados. Dentro do conceito moderno, como é que você faz isso? A transformação da matéria-prima em produtos acabados são de 3 formas: processo térmico, processo químico e processo mecânico. No princípio, não se mostraram os economistas muito favoráveis a admitir entre os fatores produtivos as instituições sociais. No entanto, é incontestável a importância dessas instituições, tendo em conta que o nível moral das populações se reflete na produtividade do trabalho, na formação do capital e nos hábitos de consumo. O que acontece? Hoje, o homem do campo vai produzir no campo, o homem dos grandes centros vai prestar serviço ou trabalhar na área industrial. Vocês estão vendo um conceito bem moderno de economia solidária. Tá? O que acontece? Você vai ver muito homem do campo com seus diversos negócios. Né? Exemplo da economia solidária. É assim, nós temos uma área com 20 produtores. Então esses produtores eles produzem coisas, eles trocam um pouco entre eles, para que eles não tenham que comprar entre eles, ok? E o restante eles colocam à venda. Eles vendem para o comércio da região, eles vendem para outras cidades, eles vendem para outros estados. Então isso é economia solidária, ou seja, você consome um pouco, troca um pouco e vende muito. Então isso sempre te mantém dentro do princípio da instituição social, tá? E você não corre riscos, porque você tem sempre o processo a seu favor. Exemplo, vamos criar um cálculo aqui rápido. Vamos supor que cada fazenda ao redor das outras produz 5 produtos diferentes. São 20 fazendas. Então, 5 vezes 20 dá 80. Então, em uma fazenda o cara produz óleo, azeite, ele tem azeitona, ele tem 5 produtos. O outro fabrica macarrão, o outro produz legumes, outro verduras, etc. Então, de acordo com esses quantitativos, tá, de cada um, e quando eles fazem a troca, você imagina que se cada um receber 5 produtos do outro, se forem 20, eles vão receber 80 produtos diferentes. Automaticamente, quando ele chegar no mercado, ele basicamente vai comprar o mínimo possível. E aí é onde entra a economia solidária baseado nas instituições sociais e dos riscos. Risco zero, porque você sempre vai ter o processo de escambo, a troca. Ok? Daí, os setores de produção. Tá? Os setores da economia podem ser considerados estágios pelos quais os produtores, materiais ou imateriais, passam dentro do ciclo econômico do capitalismo. Ele vai vender parte da produção dele, mas ele também vai fazer a troca, para que ele não precise gastar. A economia de uma nação é dividida entre os setores da economia. Isso vai de acordo com os recursos empregados e modos de produção envolvidos. Podemos, então, separar a economia em 3 domínios distintos, a saber: o primeiro, primário, setor primário, a extração de matérias-primas. Então, setor primário ligado ao extrativismo. Animal, vegetal, mineral. Animal, caça e pesca. Vegetal, corte e extração de plantas. Mineral, mineração, retirada de petróleos e minérios, além da agricultura e da pecuária. Então, o setor primário ele é gigantesco. Só que tudo aquilo que nós extraímos, muita coisa nós melhoramos e industrializamos. Daí o setor secundário. A indústria
Por exemplo, em alguns locais a gente não sabia a importância do açaí. Você imagina que hoje o açaí gera mais de 8 bilhões para a economia nacional, tá? Em outros, no Nordeste, as pessoas comendo açaí, não só eles retiram o açaí para poder vender o açaí, como também eles colocam o café da manhã sorvete de açaí, eles colocam o açaí na comida, né? Então hoje é um conceito de economia solidária muito criativo. Setor terciário, venda de serviços, bens e materiais. Então, naquela região, você imagina se muitos produtos são trocados. E com a escola, você troca o quê? Você oferece a gratuidade de 50% de mensalidade para aquilo que você recebe. Você recebe uma parte em dinheiro e uma parte em economia solidária. Isso acontece muito no Sul, no Rio Grande do Sul. Então, por quê? Porque isso é um conceito da economia alemã, é um conceito das colônias alemãs que vieram para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul. Tanto é que eles trouxeram o handball, que é um dos esportes mais organizados, tá, do mundo. Por quê? Porque é um conceito mundial, é um conceito de planejamento, é um conceito organizacional. Setor terciário tem um novo setor, que é o setor quaternário, que são as ONGs, são ONG instituições que vivem de parte de dinheiro de doação e parte do dinheiro do governo. Vale citar aqui que a ênfase muda de setor para setor, de acordo com o grau de desenvolvimento do país em questão. Ou seja, quanto maior a concentração econômica nos segundos e terceiros setores, mais risco é desenvolvido em cada país, ou este será para cada país. E um dado curioso, prestem bastante atenção quando tiver na televisão agronegócios, a quantidade de atividades industriais através de um determinado bem. Exemplo, criadores de cabra. Os criadores de cabra têm leite da cabra, tem a carne da cabra, tem os ossos da cabra, tá? Bovinos, suínos, caprinos, equinos. Então, de acordo com os diversos animais criados, nós temos a utilização do setor primário, do setor secundário, e nós temos o setor terciário também. E que leve também um conceito de raciocínio social, tá? Vocês vão ver muitas pessoas que moram em condomínios de luxo na Barra da Tijuca, que alguns finais de semana vão para os seus sítios e tiram nos seus sítios e trazem nos seus carrões lindos e maravilhosos frutas, legumes, verduras, hortaliças e vendem nos seus condomínios. Tá? Já trazem cestos que os funcionários dos seus sítios tiram, tá? E todo esse produto é distribuído nos condomínios e dado para as pessoas porque é orgânico, porque é natural e o preço muito pequeno. O setor primário envolve a extração, produção de matérias-primas como milho, carvão, madeira ou ferro. E se vocês pararem para pensar, de cada produto você tem 3, 4 ou mais alternativas na utilização de cada item produzido. Exemplos de trabalhadores do setor primário podem ser mineiro de carvão, pescador, a piscicultura, a criação de peixes em viveiro. Hoje o Pesque Pague gera muito dinheiro. Secundário envolve a transformação de matéria-prima em bens como a fabricação de aço para carros ou indústria têxtil para roupas. Exemplos de trabalhadores do setor secundário podem ser a construção civil, pode ser um costureiro e etc. Terciário envolve o fornecimento de serviços a consumidores ou empresas, o cinema, os bancos, os professores, os médicos, os motoristas, etc. Exemplo de trabalhadores do setor terciário podem ser um lojista, pode ser um contabilista e assim vai. No século XX, começou a ser discutido que dos serviços terciários tradicionais poderiam ainda ser distinguidos mais 2 setores
de setor quaternário e o quinário. Uma economia pode incluir vários setores, também chamados de indústria, que evoluíram em fases sucessivas. A economia tradicional era baseada principalmente na agricultura de subsistência. A Revolução Industrial diminuiu o papel da agricultura de subsistência, convertendo-a em formas de agricultura mais extensas e monoculturais nos últimos 3 séculos. O crescimento econômico ocorreu principalmente na mineração, construção e indústria transformadora. Nas economias das sociedades de consumo modernas, os serviços, as finanças e a tecnologia, a economia de conhecimento desempenham um papel cada vez mais significativo. Então, são essas atividades de significação que mudam todo o conceito dos novos setores, todo o conceito do agir e do fazer. Setor primário. Nós estamos vendo os agricultores, a tirada de plantas, o plantio, a utilização de máquinas, caçando, evoluindo, tá? A vaca até voando, hein? Setor secundário, nós temos a indústria automobilística, nós temos a indústria de tecidos, fabricação de roupas, nós temos a industrialização do milho, do algodão, né? Do açaí, do feijão, nós temos a indústria da informação, da tecnologia, indústria, ou seja, quem fabrica os computadores. Nós temos o setor terciário, os prestadores de serviço, instaladores de comunicação, secretária, marceneiro, aeromoça, arquiteto ou engenheiro, médicos, advogados, auxiliares de enfermagem, profissionais de diversos segmentos, tá? Prestadores de serviço, professores também, comunicação. Então, o terceiro setor fala sobre isso, sobre as pessoas que prestam serviço, motoristas, técnicos em comunicação, professores, médicos, ok? O terceiro setor, ele invade de forma gritante o mundo. Para vocês terem uma ideia, de 2001 a 2011, o terceiro setor cresceu no mundo 14,17% em relação a todos os outros setores. É uma agressão gigantesca às novas tendências. Você quer ver um exemplo de terceiro setor? Quem vive sem celular? Esse silêncio já responde tudo. Setores econômicos, setor primário, matérias-primas, setor secundário, indústria, terciário, comércio e serviços, setores adicionais, quaternário, atividades intelectuais, setor quinário, sem ânimo de lucro, setor por propriedade, setor público, setor privado, terceiro setor, perspectiva sociológica, primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Às vezes eles se juntam, se fundem numa atividade só. Aí nós vamos ver, por exemplo, esse gráfico que está falando sobre estrutura produtiva e administrativa, estrutura da aula, fatores de produção, custo de produção, lei dos custos crescentes, visão econômica, visão contábil e financeira, maximização do lucro, ponto de equilíbrio. Existe um nome para isso, chama-se centro de custos, onde nós trabalhamos com marcação de preço, que é o chamado markup, né? E uma série de outros fatores envolvidos no crescimento. Legal? Outro exemplo é o fluxo social, tá? Aí no meio pode ser o dinheiro, mas empresas, pessoas, governo, resto do mundo, todo é o conceito da oferta e da procura, tá? Da lei de Say, a oferta gera a procura, daquele economista francês que eu falei lá no início do nosso bate-papo, ok? A oferta gera a procura, beleza? Então, dando continuidade, fluxo social, as 4 perguntas fundamentais na economia: o que produzir, como produzir, quanto produzir e para quem produzir. Eu tenho empresas, mercado de fatores de produção, famílias, mercado de bens e serviços. O que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Está no meio.
ofertas de bens e serviços, demanda de serviços dos fatores de produção, oferta dos serviços dos fatores de produção, demanda de bens e serviços. Aí nós temos dois elementos: fluxo monetário e fluxo real. O que é um fluxo monetário? Bens e serviços dos fatores de produção. O que é um fluxo real? Bens e serviços dos fatores de produção. Um gera dinheiro e o outro gera circulação. Tá pensando que é moleza? Né? Não, o papo é seríssimo. Vamos falar sobre noções econômicas, noções de empresa, noção econômica, noção jurídica e noção legal. Noção econômica: unidade organizada dos fatores de produção, com o objetivo de oferecer bens e serviços para a satisfação do mercado das necessidades da sociedade. Noção jurídica: atividade desenvolvida pelo empresário. Isso quer dizer que a noção econômica pensa nos gastos, pensa nos valores a pagar, pensa numa série de conceitos que gera dinheiro, que gera retorno. E a noção jurídica é a atividade desenvolvida pelo empresário, ou seja, a empresa tem que estar devidamente organizada para poder atingir novos planos, novos segmentos, nova linha, nova metodologia. Noção legal: atividade econômica organizada de produção ou circulação de bens ou serviços. Tá? Então, nós vamos entender o setor econômico melhor, tá? Quando eu for apresentar para vocês no terceiro vídeo. Tá? No terceiro vídeo, eu vou fazer para vocês um estudo de caso econômico, explicando para vocês as 4 perguntas fundamentais: o que produzir, como produzir e para quem produzir. Nesse momento, eu estarei falando para vocês sobre a economia solidária, como dentro de uma economia solidária você cresce muito. Só que o grande problema é: você aceita a sua participação dentro do sistema social? A economia está aí para isso, e os processos produtivos também. Legal? Então, vocês, nesse PowerPoint agora, vocês observaram esses segmentos. Agora, na minha apresentação, na terceira apresentação, eu vou falar um pouco mais, porque eu vou fazer um estudo de caso dentro da nossa aula. Legal? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês e vamos entrar no terceiro segmento. Legal? Obrigado.